Olá, irmãos. A campanha de oração referente ao sexto dia, ontem, no caso, sábado. A passagem que nós lemos se encontra lá em Tiago, capítulo 2, e a leitura ela se concentra no capítulo todo, mas eu queria destacar aqui, né, as duas questões que são tratadas majoritariamente no capítulo. A questão da fé sem obras e a, o dever do crente em não fazer acepção de pessoas. Então, ele começa aqui falando sobre essa questão da acepção de pessoas, e ele dá um exemplo, né? Quando, por exemplo, na sinagoga, um homem rico com anéis de ouro, você dá preferência a ele, chegar um pobre necessitado para a sinagoga e você mandar ele ficar em pé, por exemplo, ou mandar ele sair daquela posição para o homem rico se sentar lá, né? Então nós devemos ter cuidado, principalmente na propagação do evangelho, para não excluirmos ninguém, porque para Deus todos nós somos iguais, né? Não há distinção de cor, de raça, de, de, de renda, né? De status social, não há nada disso. Para Deus nós somos todos iguais. E nós possamos ter isso em mente quando nós estivermos proclamando o evangelho, né? Porque uma pessoa é rica, que ela assim tem um status, um alto status social, que ela é mais importante que uma pessoa que é mais necessitada, que está passando por alguma dificuldade, como por exemplo um mendigo, né? Que muitas vezes a gente acaba atribuindo esses valores na nossa sociedade. A gente despreza o mendigo e enaltece o rico, a pessoa que está lá em cima, né? E a segunda questão é a mais importante, considero eu aqui nesse capítulo, né? Não que a outra seja menos, mas essa acredito que deve ser o nosso foco, a questão da nossa fé sem obras ser morta. Penso eu também que a gente consegue conectar com o capítulo 1, na parte que ele diz sobre nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? E nessa sessão ele vai falar sobre justamente uma fé sem obras, ela é morta. E ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado por suas obras. Ele diz também que uma pessoa, ela não é justificada somente pela fé, mas as obras também contam, porque a fé, as obras se consumam, a fé se consuma por meio das obras, né? Ele diz assim, ó, vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele é muito interessante que ele fala aqui, ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, ele também cita o exemplo de Raabe, né, a meretriz, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, como eu falei, dá para a gente conectar com o capítulo 1 ali no quesito da gente se tornar praticantes, porque ele cita lá o exemplo, né? Para a gente não deixar só de ser ouvinte. Por isso, aquele que só ouve não está praticando, não está colocando em prática, não está exercendo aquilo que ele acredita. Ou seja, tem fé, mas não tem obras. E acredito que quando, na verdade, você realmente tem uma fé verdadeira, você vai desempenhar certas obras, certas ações em prol do reino de Deus. Elas se complementam, elas não podem ser mutuamente exclusivas. É impossível, como a gente diz, né? Viu aqui um corpo, no mesmo jeito que um corpo sem espírito ele é morto, uma fé sem obras ela é morta. Então que nós possamos estar avaliando a nossa vida, a nossa fé em Deus, a nossa como nós estamos nos portando diante aí da sociedade, das pessoas e procurar sempre realizar obras em prol do reino de Deus. Lembrando também que não são só as obras que justificam, mas a fé e as obras. Não se pode excluir um, não se pode focar só nas obras e não focar na fé, e também não se pode só focar na fé e esquecer das obras. Elas duas andam juntas. Então que Deus possa estar te abençoando e que nós possamos estar colocando em prática exercendo aí, nos tornando praticantes da palavra de Deus. Deus abençoe.